Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Volume 24, Meditações. 19 de março de 1928. Relutância em escrever sobre a pequenez. Retorno dos escritos. A vontade divina vive como sufocada no meio das criaturas porque não é conhecida. Grave responsabilidade sobre aqueles que deveriam fazê-la conhecer. Estes se tornam ladrões, preparação de grandes eventos. Meu coração e minha vida. Jesus, eis-me de novo no grande sacrifício de começar a escrever outro volume. O coração sangra pelo esforço que faço, especialmente pelas condições em que se encontra a minha pequena e pobre alma. Meu amor, se tu não me ajudares, se não me abraçares em ti, se não fizeres uso de teu poder e de teu amor sobre mim, não posso seguir adiante e serei incapaz de escrever uma só palavra. Por isso te rogo que triunfe em mim teu fiat, e se queres que continue a escrever, não me abandones a mim mesma. Continua o teu ofício de mestre ditando os teus ensinamentos à minha pequena alma. Mas se não queres que eu escreva mais, beije e adoro o teu querer divino. E agradeço-te e te rogo que tires proveitos de tantas lições que me destes, que as medite sempre e que modele minha vida segundo teus ensinos. Mãe Celestial, soberana Rainha, estende sobre mim teu manto azul para proteger-me. Guia minha mão enquanto escrevo, a fim de que possa cumprir a divina vontade. Agora, tendo terminado de escrever o 23º volume, e só Jesus sabe como quanto trabalho e sacrifício, lamentava-me com ele porque tinha diminuído os seus ensinamentos e me tinha feito fatigar demais para escrever tão somente poucas palavras, e pensava entre mim: eu não tenho nada para escrever, porque se Jesus não fala, eu não tenho nada a dizer. E parece que Jesus não tem nada mais a me dizer. É verdade que a história de seu Fiat não tem limites, não termina jamais. Mesmo no céu, terá sempre o que dizer sobre seu eterno querer. E sendo eterno, encerra o infinito, e o infinito tem coisas e conhecimentos infinitos que dizer de maneira que não termina jamais. Parece ao sol que, enquanto dá luz, tem sempre luz para dar. Sua luz não se esgota jamais. Mas não poderá ser por minha causa que ele ponha um limite à sua fala e faça uma pausa na narração da grande história da sua vontade eterna. Agora, enquanto pensava nisso, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim, em ato de sair, e disse-me: minha filha, como és pequena. E se nota que quanto mais você está nela, mais pequena você fica. E como pequena quer medir com sua pequenez nossa grandeza. Quer medir com seus limites no dizer nosso eterno dizer. E como a menina que você é, você fica feliz porque Jesus não tem mais nada a dizer. Você gostaria de descansar e voltar para nossos primeiros entretenimentos, já que você não tem mais nada para fazer. Pobre pequena, mas você não sabe que somente não são breves pausas que seu celestial Jesus permite
para seus fins, que não te manifesto, e quando menos pensar, retornará seu falar, tão importante sobre a longa história de meu eterno querer. Aqui nesse momento, né, a Luísa para meditar sobre tudo que ela escreveu sobre a divina vontade e ela fica um pouco assim na expectativa de que Jesus venha continuar falando com ela, porque ela só escreve quando Jesus vem falar, né, aquilo que ele quer que ela escreva. E ele está dando uma longa pausa para ela, né? Ela tem tempo que ela não vê mais e ela começa a oração, né? Pedindo a Nossa Senhora intercessão e falando com Jesus. E ela mesma sabe que ela não está escrevendo agora sobre a divina vontade, não é porque acabou, porque vai continuar até o céu, nós ainda vamos continuar descobrindo novos e novas coisas, porque é infinito, né? A divina vontade é infinito, o querer de Deus é infinito, então não tem fim. Nós, quando formos para o céu, nós vamos continuar ainda, né? Aprendendo, conhecendo, tantas coisas, né? Que a cabeça da gente não cabe. Igual Jesus, depois, quando ele chegou, foi falar com ela, falou assim que na nossa pequenez a gente não tem nem ideia da extensão, né? De tudo. Então, a gente ainda fica querendo, muitas vezes, vem no nosso pensamento, né? Aquela coisa assim de finita, porque para nós que somos as criaturas, né? Para mim mesmo, a minha mente é muito pequena, então ela é muito restringida. Então eu penso em coisas, não consigo pensar em imensidão, né? Agora, depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a ter Jesus dentro da gente, Jesus ensinando, Jesus nos colocando a enxergar, a gente começa a expandir, né? Hoje, assim, eu não consigo, eu consigo, assim, ter aquela ideia pequena, né? Do infinito, assim, de que nada mais vai ser, assim, como antes, nada que eu penso vai ser só para esse momento, tudo é infinito. Tudo que eu faço hoje vai ser reverberado, né, infinitamente. Todos os atos que eu faço, eles vão ser perpetuados, né, para a eternidade. Então a gente eu fico atento hoje, né? Fico atenta hoje por conta de tudo que Jesus faz, né? A bondade, a esperança, a paz, tudo que a gente está fazendo, né? Todo o bem que nós estivermos fazendo, tudo é Jesus, né? Em nós. Então a gente sabe que Ele é manso, que Ele é humilde, que Ele traz a paz, que Ele traz o amor, que Ele traz a misericórdia, né? Então a gente vê todo lugar onde que a gente vai hoje, né? A gente sempre leva isso, né? A gente sempre é a luz, é a misericórdia, é o perdão, é tudo, né? Então é infinito todo o conhecimento, né? Nós estamos só no comecinho de conhecer, né? Nós estamos mal. Eu agora no volume 24 estou mal conhecendo uma pontinha no iceberg, né? De conhecimento da divina vontade. Então Jesus, assim, ele explica isso para Luísa, né? Que tudo vai ser eterno. E aí ela tem que ficar mais atenta. Eu fico imaginando, né? Se fosse comigo, né? Jesus falando comigo para me escrever, a ansiedade que eu estaria, né? De esperar, de pegar mais uma vez, mas escrever mais coisas, porque para ler o livro do céu, eu fico com a expectativa de um dia para o outro para ler. E imagina para escrever, né? E Jesus ditando, né?
Nossa, deve ser muito angustiante ali não chegar logo, porque cada vez que ela escreve, né, que são palavras eternas, né, são palavras assim que vão ficar no coração eternamente de todo mundo, de toda a criação, né? Aí depois de tanto trabalho e luta, finalmente me chegaram de Messina os escritos sobre a divina vontade, e eu sentia uma alegria em mim, porque finalmente os tinha de novo junto a mim. E agradecia de coração, meu doce Jesus. Mas Jesus, movendo-se no meu interior, fazendo-se ver com um ar de tristeza, me disse: Minha filha, tu estás contente, eu estou aflito. Se tu soubesse que peso enorme gravitava sobre aqueles de Messina, pois enquanto tinham interesse de tê-los, tinham para dormir. Eles eram réus de uma vontade divina, e vendo a inatividade com que os tinham permitido que os desenvolvessem, agora este peso gravita sobre aqueles que com tanto interesse os fizeram vir. Se não se ocupam, também eles serão réus de uma vontade divina. E se soubesse o que significa ser réu de uma vontade tão santa, significa tê-la dificultada. Enquanto ele anseia, suspira para que sejam removidos os impedimentos, e estes lhe tirarão ao fazê-la conhecer. Ela está cheia de vida, move-se por toda parte, envolve tudo, e essa vida vive como sufocada no meio das criaturas, porque não é conhecida. E ela geme porque quer a liberdade de sua vida, está obrigada a ter em si mesma os raios de uma luz interminável, porque não é conhecida. Aqui Jesus, né, ele fala da responsabilidade das pessoas que estão com os escritos de Luísa e não colocam ao conhecimento de todo mundo, porque é muito grave isso acontecer, porque é algo assim que pode salvar tantas almas podem já aqui na terra viver a divina vontade, já viver o reino de Deus aqui na terra, né? Só de conhecer, só de estar em contato com os escritos de Luísa e começa, porque todas as pessoas que entram em contato, elas já têm uma certa tendência, né, a viver na divina vontade. Então, é muito de muita responsabilidade essas pessoas que estão com os escritos e não colocam o conhecimento das pessoas, né? E é isso que Jesus está falando aqui, que essas pessoas, elas às vezes elas têm a mesma vontade que elas têm de colocar ao conhecimento, elas têm vontade de dormir. Então, não é aquela vontade que a gente, os filhos da divina vontade, ficamos, que para nós, assim, é doloroso não saber que as pessoas não estão conhecendo, né? Porque é é tão maravilhoso você conhecer esses escritos que assim chega a doer na gente, chega a doer. Ai, dá uma angústia tão grande quando a gente coloca alguém para conhecer a divina vontade, essa pessoa não tem interesse. Nossa, imagina para Jesus. Se para mim é muito doloroso e ver que as pessoas não dão continuidade, às vezes você coloca, a pessoa começa a ler, começa a ver os escritos, até tem interesse, acha bonita, mas não dão continuidade. É muito difícil a gente ter isso, né? Imagino isso para Jesus, deve ser terrível, né? Deve ser terrível. E ele sabe que é para o bem, né? Quando a gente sabe que aquilo é para o bem da pessoa, para o bem da alma, aí que dói muito mais, né? Muito mais. A gente está pensando tanto nessa pessoa e ela não dá ao devido valor. É muito difícil mesmo. Ela anseia, suspira que sejam removidos os impedimentos e estes se tirarão a fazê-la conhecer. Ela está cheia de vida, move-se por toda parte, envolve tudo, e essa vida vive como sufocada no meio das criaturas porque não é conhecida, e ela geme porque quer a liberdade de sua vida e está obrigada a ter que
ter em si mesma os raios de uma luz interminável, porque não é conhecida. Agora, quem é o culpado de tantas penas de minha vontade divina? Quem deve interessar-se em fazer a conhecer e não faz? Será que talvez minha finalidade tenha sido dar tantas notícias sobre meu Fiat ser um fruto desejado de fazer conhecer? Não, não. Quero a vida do que disse, quero fazer resplandecer o nosso sol, novo sol. Quero o fruto de tantos conhecimentos que manifestei. Quero que o meu trabalho receba o suspirado efeito. Com efeito, quanto não trabalhei para te dispor a receber conhecimentos tão importantes sobre a minha vontade. E tu mesma, quantos sacrifícios não fizestes e quantos agradecimentos não te dei para o fazeres? Meu trabalho tem sido longo e quando te via sacrificada, olhava ao grande bem que teriam feito meus conhecimentos sobre o Fiat no meio das criaturas. A nova era que devia despontar em virtude deles, e meu terno coração, enquanto sofria em te sacrificar, tinha um imenso prazer em ver o bem, a paz, a ordem, a felicidade, em que virtude disso deveria receber os meus outros filhos. Então, né, Jesus falando dessa era da paz que vai vir depois de todos os castigos, todo esse tempo de tribulação, esse tempo de purificação. E ele fala do bem, né, das pessoas que vão conhecer, porque nós que estamos estudando, estamos na divina vontade, a gente está sendo preparado para esse tempo, né? Porque é um tempo de obediência. Eu sinto muito isso. A obediência é uma das coisas principais, porque aceitar tudo que nos acontece, né, e não nos rebelar sobre as coisas é uma das coisas primárias de tudo, porque eu sinto assim, por exemplo, se Jesus quer que hoje eu vá em um lugar, eu entrego a Ele, né, a obediência e falo, Jesus, o Senhor se for para a gente ir, né, ainda até falo com Jesus assim, se for para nós irmos, que seja tudo providenciado, porque vai acontecendo de acordo, né? Então, se não for da sua vontade, eu não vou fazer o mínimo esforço a mais de fazer, ficar rebelar sobre isso, né? Que às vezes a gente acaba desobedecendo, né? E fazendo uma grande revolução para que aconteça e acaba aquilo ali não era da vontade de Deus. Então, aí Jesus ele vai providenciando ponto a ponto. Aconteceu comigo então esse final de semana, né? Eu tive um convite para mim ir em um certo lugar. Aí eu me abri a Jesus. Era com as pessoas assim que estavam me chamando, né? E que até que nunca tinham encontrado. Aí eu falei com Jesus, ó Jesus, se for para sua honra e glória, se eu quiser estar naquele lugar, né? Porque Jesus é ele que tem que escolher comigo, né? Onde ele quer estar. Porque Jesus escolhe tudo. Agora eu não fico mais assim escolhendo. Às vezes eu faço planos. Eu falo com Jesus, ó Jesus, amanhã eu tenho um plano de fazer isso, isso, isso. É coisa que eu já tinha sempre colocava como compromisso na minha vida. Aí, mas o Senhor é que vai nos direcionar, porque tudo vai ser na divina vontade. Então, às vezes, tudo assim, muitas coisas que eu já tinha plano de fazer, não acontece daquele jeito. Acontece de um jeito que Jesus quer, né? Que é aquilo que ele quer para aquele momento. Então, assim, eu vejo que a obediência, né, e não se rebelar para o que está acontecendo é algo muito importante no reino da divina vontade, porque vai acontecer coisas que a gente não planejava, né, e que é dos planos de Deus. Então a gente vai acostumando todos os planos de Deus nos seus mínimos detalhes e a gente vai vivendo, 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 né? Só assim colhendo os frutos bons, né? Todos os frutos bons já não vai ser uma vontade
vai ser uma vontade querida, não mais aquela vontade permissiva, né? A vontade vai ser sempre querida. Então, é isso que eu fico muito feliz, porque eu sei que que eu já fiz coisas que foi porque Jesus permitiu que eu fiz, e não o que ele queria, né? E hoje, assim, a gente vai vivendo a vontade querida mesmo por Deus, né? Não mais algo que é feito sem o consentimento, sem o amor de Deus por aquela coisa, né? Porque quando a gente faz qualquer coisa que seja um lavar de um prato, né? Quando é vontade querida de Deus, é feita com tanto amor, assim, sai de um jeito tão tranquilo, tão feliz, né? Você fazendo. Então, isso que importa, né, no reino da divina vontade, é ter conhecimento dessa limitação que a vontade humana tem, né, que ela sozinha, ela não consegue diferenciar o que é vontade divina e o que é vontade humana, né? E quando a gente já está com Jesus, a gente está vivendo a divina vontade, a gente vê que a gente faz, o que a gente fizer, né? É vontade divina. Então, assim, agora os filhos da divina vontade já estão vivendo essa realidade, já estão vivendo a divina vontade mesmo. E não permissiva, né? A permissiva está fora da divina vontade. Então, são as pessoas que não conhecem a divina vontade, que não têm, ou então que estão no começo e que ainda não receberam totalmente o dom. Então, essas pessoas ainda elas saem da divina vontade porque elas ainda não têm total conhecimento. E, e só quando elas tiverem esse conhecimento, total conhecimento e realmente o dom, né, já chegar para elas viverem, é que elas não vão mais sair, né, da divina vontade. E tudo que ela fizer é divina vontade. É uma vontade querida por Deus, né? É uma coisa, nossa, dá uma felicidade tão grande quando a gente tem esse sentimento, né? Assim, tem essa percepção de que nós estamos vivendo uma vontade divina querida por Deus. Nossa, meu Deus, que coisa mais linda. Então, nós agora, os filhos da divina vontade, nós estamos vivendo o que Deus quer que a gente viva, né? Porque nós estamos com Jesus, nós estamos sendo Jesus aqui na terra, né? Tudo que Jesus fazia era vontade divina, ele não fazia de nada a vontade humana, né? A humanidade dele, ela não mandava em nada, só a divina. Então a gente agora nós estamos ressuscitamos junto com Jesus, é como se a gente agora tivesse principalmente igual quando a gente estivesse com aquele corpo glorioso de Jesus, né? Vivendo a vontade divina dele, né? Nossa, é muito lindo, é muito grande isso, né? Quando eu faço grandes coisas a uma alma, manifesto verdades importantes, as renovações que quero fazer no meio da família humana, não é só não é só para a criatura que é manifesto, mas sim porque quero encerrar a todos naquele bem que minhas verdades resplandeçam sobre cada um, a fim de que, quando quiser, torne a luz delas. Não fiz isto com minha Mãe Celestial? Se ela pudesse manter escondida a encarnação do Verbo, que bem traria minha vinda à terra? Nenhum. Teria partido ao céu sem dar a ninguém minha vida. E a soberana rainha, se me tivesse escondido, teria sido ré e ladra de todo o bem de tantas vidas divinas que deviam receber as criaturas. Assim se farão réus os ladrões de todo o bem que levarão os conhecimentos sobre o meu fiat divino, porque ele levará tantas vidas de luz, de graça e os bens imensos que contêm uma vontade divina. Por isso que quantas vezes a, a nossa fundadora, né, ela nos exortava sobre ser capaz de
expandir esses conhecimentos. A gente, quantas vezes, né, nós somos chamados a ser os anunciadores, né, desse reino. E cada um fizer conforme aquilo que Jesus o inspirar naquele momento, né, para poder levar o conhecimento, né, desses escritos, porque a gente não pode mais esperar, né, que lá do Vaticano saia os livros já todos imprimidos. Então a gente tem que já ir levando às pessoas esse conhecimento. Então Jesus, ele me inspirou a ler o livro no, no do YouTuber, né? E ele queria que eu lesse ele de pouquinho em pouquinho, de pedacinho em pedacinho, porque vai espalhando, né, pelo mundo inteiro. E aí vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, daqueles quebra-cabeças que tem milhões de peças. Nossa, eu vejo o livro do céu lido em pequenos minutos, de 10 minutos, 15 minutos, sendo quebra-cabeça assim que ele vai se expandindo e assim, porque às vezes quando a gente faz um quebra-cabeça é, daqueles com as peças maiores, rapidamente você completa, né, o quebra-cabeça. Aí quando a gente pega aqueles de 1000 peças, a gente fica horas e horas e horas ali fazendo, né? Então eu gostava de comprar esses quebra-cabeças que tinham muitas peças para eu poder ficar muito tempo. Eu deixava até ele exposto em cima da mesa, assim, aí ele ficava quase que um mês ali, e aí cada dia eu ia colocando uma pecinha, né? Aí era, nossa, era uma novidade. Não, quando eu conseguia colocar 4 peças naquele dia, gente, eu ficava com o coração feliz. Então, assim, o livro do céu também espalhado pelo mundo inteiro, assim, eu vejo ele flutuando, né? Milhares e milhares de peças. Então, assim, aí quando a pessoa pega uma daquelas peças ali e chega no coração da pessoa, né? Aquele pedacinho, aquele trechinho, era para aquela pessoa ficar feliz, muito feliz, né? Porque não tem como, né? Só se a pessoa tiver um coração muito fechado, muito de pedra, para poder não perceber quanta vida que tem nesses escritos, né? Então, assim, cada vez, cada livro do céu pequenininho que vai coisando é uma peça que vai flutuando aí para alguém ir lá e colher aquela peça, né? Então, é muito importante. Cada pessoa da nossa comunidade, ela vai sendo, né, tendo essas intuições que Deus vai dando para ela, como ela vai fazer para espalhar, né, espalhar mesmo o livro do céu por aí, para poder as pessoas ter conhecimento, né, dessas verdades maravilhosas, meu Deus, maravilhosas mesmo, divinas mesmo, né? E então Jesus fala que as pessoas que têm contato, né, com o livro do céu e conhecimento e não quer espalhar, é como se fossem pessoas, se fossem ladrões, né, que não têm, que teriam a responsabilidade de sair e espalhar mesmo, né? Igual Jesus falou com os apóstolos naquelas, ide por todos os lugares e levar o evangelho da paz. Então, hoje ele fala, ide por cada lugar e levai o livro do céu, o conhecimento do divino querer. Então, assim, Jesus ele está falando isso com todos nós, né? Ide por todo o universo, porque agora nós estamos indo de 2 a 2, porque é eu e Jesus, então somos nós dois, então nós vamos ser levados aí em cada lugar para poder levar esses conhecimentos, né? Aí, por isso, grave peso gravita sobre aqueles que deviam ocupar-se, se é que continuam a deixar inoperantes os sóis tão benéficos de tantas verdades sobre o meu eterno querer. E se você, por primeira vez, gostaria de se opor a fazer conhecer o que concerne a minha vontade, a primeira ladra de tantos sóis e de tantos bens que devem receber as criaturas por meio desse conhecimento seria tu. Quer dizer, se Luísa, ela, por escrúpulos, né, que às vezes, quantas vezes, coitada da Luísa, ela teve esses sentimentos, porque a criatura, né, ela é finita, então ela
ela ficava, quantas vezes ela pensava, será que sou eu mesmo? Será que é o demônio? Será que é Jesus mesmo? Então, assim, até ela ter essa firmeza e começar a escrever e começar a obedecer o padre, o sacerdote, nossa, ela teve uma luta muito grande. E se naquela época ela não quisesse, né, ela tivesse, igual se fosse, igual Jesus falou, você imagina se Nossa Senhora ela ficasse com Jesus e não deixasse ele participar da, daquela época quando ele morreu, né? Ela poderia não deixar ele sair, né, de casa. Ela fazer um outro tipo de educação para ele. Mas ela não conteve ele, ela deixou que ele seguisse a sua missão. Igual Luísa. Luísa também, ela depois ela deixou, né? Ela abriu a sua vida e em obediência ela escrevia, em obediência ela ficava também como vítima. Então, assim, é o que Jesus falou, né? Que se ela fizesse isso, ela tinha sido a primeira ladra, né? Se ela não tivesse espalhado os escritos dele. Depois, com um aceno mais terno, acrescentou: Minha filha, o mundo está como queimado. Não há quem despeje sobre ele aquela água pura que lhes tire a sede. E se bebem, é a água turva de sua vontade que os queima demais. Os mesmos bons, os filhos de minha igreja que buscam fazer o bem, depois de ter feito o bem, não sentem a felicidade do bem, mas sim o peso do bem que lhes leva a tristeza e o cansaço. Sabes por quê? Porque falta no mesmo bem a vida de meu Fiat, que contém a força divina que tira qualquer cansaço. Falta a luz e o calor da minha vontade, que tem virtude de esvaziar qualquer peso e de adoçar todas as amarguras. Falta o orvalho benéfico de meu Fiat, que embeleza as ações das criaturas e as faz aparecer tão belas que lhe levam a vida da felicidade. Falta a água de meu querer, que sempre surge e que, enquanto fecunda em modo divino, dá vida e apaga a sede, e por isso bebe e se queima demais. Então, né, aqui Jesus falando, né, as pessoas que não vivem no divino querer, né, que não estão vivendo a vontade realmente divina, que estão só sobre a vontade permissiva, né, de Deus, mesmo nas coisas boas, elas não têm os frutos, né? Que é o fruto da tranquilidade, da felicidade, do descanso. As pessoas, assim, elas se ficam muito cansadas, né? Não sente, faz o bem e fica cansada, né? Não traz luz, mesmo os escolhidos de Deus, né? Por conta disso, porque como quando ela está fazendo a divina vontade, né? Quando é uma vontade querida por Deus, tudo é luz, tudo é paz, tudo é descanso, né? Mesmo na, na maior tribulação que estiver passando, mesmo no maior sofrimento, né? Eu diria que no sofrimento até de morte, porque nessa última semana eu tive um irmão que morreu na quinta-feira passada, né? Não tem nenhuma semana ainda. E ele, assim, com a morte dele, foi muito tranquila para mim. Eu senti mesmo uma paz interior muito grande. E eu senti o orvalho benéfico na minha mãe, porque ela também ficou muito tranquila. Ela já sentiu que depois que ele faleceu, que a alma dele já não estava mais no corpo. Então ela não ficou ali desesperada com o corpo do meu irmão, que ficou mais de 4 horas deitado no sofá da casa dela, e ela ficou em paz, ela ficou tão tranquila. Eu fiquei tranquila. Parecia que ele estava até dormindo, que ele poderia até qualquer hora sair ali. Então, assim, esse orvalho benéfico, essa paz interior é algo divino. Não tem como você achar que isso é algo humano, porque quando você vê a pessoa que está
sem esses conhecimentos, as pessoas ficam mais desesperadas, elas ficam mais apegadas ao humano, né? Apegada ao corpo, apegada às coisas terrenas. E quando a pessoa está na divina vontade, ela já imagina o que está acontecendo no céu, né? Já fica ali é, sendo assim levado a estar no sagrado, estar no eterno, já está vivendo na, na, na felicidade celeste. Então, assim, você já esquece completamente do corpo, né, da pessoa. Então, assim, foi maravilhoso isso, assim, viver essa passagem do meu irmão e bem na Semana Santa e ver o orvalho benéfico assim produzido na minha mãe, porque ela é uma pessoa que faz assim um drama muito grande, né? Então assim eu imaginava assim a morte de qualquer um de nós, do meu irmão, que ela ia ficar desesperada, ela ia gritar, escabelar toda. Ela nada disso, ela ficou, permaneceu numa passividade tão maravilhosa, tão grande, que todo mundo chegava perto da gente e falava assim, nossa, sua mãe é forte, sua mãe é forte. Todo mundo falou a mesma coisa. Nossa, foi assim, maravilhoso, né? Passar por isso. Ver mesmo todo esse prodígio de Deus, né? Nas nossas vidas. E o que Jesus fala assim, né, com o Luiz é isso, que então as pessoas, né, elas têm esse orvalho benéfico, né, de meu fiat, que é do a gente aceitar a vontade divina, né, o que está acontecendo, a morte dele foi vontade de Deus, que foi uma morte querida, tanto foi que foi uma morte em paz, uma morte em casa, junto com minha mãe, ela segurando na mão dele, e os dois rezando junto o Pai Nosso, ela pedindo perdão para ele pediu perdão para ela, e ela viu suavemente a vida dele saindo do corpo dele, ela conseguiu fechar os olhos dele. Nossa, foi maravilhoso assim, a morte do meu irmão. Então, assim, quando é na divina vontade, né, quando ela tem o fiat divino, ele embeleza, que embeleza as ações das criaturas e as faz aparecer tão belas que lhe levam à vida da felicidade. Falta água de meu querer que sempre surge, que enquanto fecunda em modo divino, dá vida e apaga a sede, e por isso bebe e se queima demais. Veja então como é necessário que seus conhecimentos sejam conhecidos e se abra um caminho no meio das criaturas, para levar a cada uma a vida de minha vontade, com a fonte dos bens que ela contém. Todos sentem, mesmo aqueles que se dizem os mais bons, que lhes falta alguma coisa necessária. Sente suas obras não completas, e todos suspiram outro bem, mas eles mesmos não sabem o que seja. É a plenitude e totalidade de meu fiat divino que falta em seus atos. E por isso suas obras estão como a metade, porque só com o meu querer e nele se podem fazer obras completas. E é como um quadro de um pintor. Eu que já pintei muitos quadros na minha vida, eu percebia isso, que eu estava fazendo um quadro, eu nunca conseguia achar que tinha terminado aquele quadro, assim, eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. Eu sempre, aí na hora que acabar, eu falei assim, acabei. Aí eu olhava de novo, nossa, não, peraí, tá faltando uma sombra aqui. Ah, não, essa cor está um pouco apagada, vamos dar mais vida. Aí você fechava tudo, eu falei assim, nossa, eu acho que essa linha ficou torta, não ficou torta. Então, assim, parecia uma obra que nunca tinha fim para acabar. Eu praticamente dava fim para não poder ficar mais tempo ali naquele trabalho, mas e na realidade você ainda sentia que não estava completamente pronto, né? Então isso é o que Jesus fala quando é algo que está fora da divina vontade, né? Quando é um ato feito que não é feito na divina vontade, mesmo um ato bom, né? Mesmo uma obra boa.
quando ela não tem um imprimatur da divina vontade, ela não se torna uma obra completa, né? Por isso, ele suspira ser conhecido para levar a vida, sua vida e o cumprimento às obras de suas criaturas. Muito mais que grandes acontecimentos estou preparando, dolorosos e prósperos castigos e graças, guerras imprevistas e inesperadas, tudo para dispor a receber o bem dos conhecimentos do meu Fiat. Mas se a estes conhecimentos o deixarem dormir sem os pôr no meio das criaturas, deixarão sem frutos os conhecimentos que estou preparando, que contas me darão, enquanto que com estes conhecimentos estou preparando a renovação e a restauração da família humana. Portanto, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo e continue rogando para que logo venha o reino da minha vontade. Não, que maravilha, né? Jesus está preparando tudo isso para agora, na nossa época, né? Porque quantas guerras inesperadas, quantas tribulações nós estamos passando, né? Para a gente saber que nós estamos sendo preparados para essa época, né? Nossas famílias, né? Jesus está falando aqui que nossas famílias, elas vão ter restauração, ele vai restaurar a família humana, né? Então, nossas famílias vão viver em harmonia, né? Vão viver aquela vida que Deus quis o tempo inteiro, né? Na obediência, na paz, na felicidade, no amor, em tudo, né? Deus vai ser aquele provedor de tudo para nós, né? Ele vai viver com a gente nos seus joelhos, né? Igual ele falou há um tempo atrás, né? Que a gente não vai mais sair dos seus joelhos e, por incrível que pareça, essa semana, na hora que eu estava na missa, aí, domingo agora, né? Aí eu vi uma criancinha brincando no joelho da sua mãe. Nossa, eu vi tudo, eu senti Jesus, né? A gente não saindo mais do joelho do pai, porque a criança ela fica tão feliz, ela fica tão, se sente tão segura, né? E aquele que está segurando a criança também, ela fica feliz porque ela fica vendo aos olhos da criancinha que está ali, né, sendo cuidada por ela e aquela responsabilidade grande de segurar a criança ali também, né? Porque se ela tiver um desvio qualquer, a criança pode cair do seu colo. Então, ela fica ali segurando e brincando e balançando o joelho, né? E a criança feliz. Nossa, Jesus me deu essa visão verdadeira e eu fiquei, Jesus, é isso mesmo que eu quero. Eu não quero sair do seu joelho, jamais. De jeito nenhum, eu não quero que minha família também saia do seu joelho, a família humana toda, todo do passado, presente e futuro, ninguém saia mais dos seus joelhos, né? Amém, Fiat?